Quero, nessa segunda-feira, saudar a todos com a paz do Senhor. Quero dar continuidade ao nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Hoje eu quero vos transmitir algumas informações prévias, básicas, porém de suma importância, sobre a carta aos Filipenses. Sempre tendo essas informações de antemão, quando nós formos ler, estudar esta carta, nós teremos condições de nos contextualizar melhor e também assimilar, absorver, compreender melhor o texto que ora nós vamos ler, nós vamos estudar. Antes de começarmos então a ministração, eu quero pedir aquela força para você. Entra no meu canal no YouTube, Valdecir de Almeida Oficial, te inscreva, deixa o teu like, compartilhe os nossos vídeos com as pessoas que você conhece e sabe que tem o comum interesse pela palavra do Senhor nosso Deus. Também não se esqueça de ativar o sininho, porque ativando o sininho você estará sempre recebendo as nossas notificações. Amém? Então, meus irmãos, eu te convido por gentileza a me acompanhar na leitura do meu material teológico e, como sempre, também estarei tecendo comentários para o nosso melhor entendimento. Pois bem, então vem comigo. Carta aos Filipenses, propósito pelo qual foi escrito a carta aos Filipenses. Agradecer aos Filipenses pela oferta que lhe haviam enviado e fortalecer sua fé, mostrando que a verdadeira alegria só pode vir de Jesus Cristo. Autor, o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo foi o autor, da carta aos Filipenses. Os filipenses eram os cristãos que moravam na cidade de Filipos, na Macedônia, que ficava ao norte da Grécia. E também fazia parte do Império Romano. A cidade de Filipos ficava no continente europeu, certo? Então foi a primeira igreja fundada em solo europeu, foi a igreja que fora fundada pelo apóstolo Paulo, por Timóteo, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ali na cidade de Filipos, na Macedônia, ao norte da Grécia, tá? Paulo ele vai escrever a esta igreja, aos filipenses, certo? Para agradecê-los pela oferta que os filipenses haviam enviado para Paulo quando Paulo estava preso em Roma, tá? E também a temática desta carta, além de Paulo expressar a sua gratidão aos filipenses pela oferta que eles haviam enviado a Paulo, Paulo também trata ele também vai escrever essa carta para fortalecer a fé em Cristo Jesus dos nossos irmãos que moravam na cidade de Filipos, tá? Destinatários, como eu acabei de frisar, aos cristãos de Filipos, primeiramente, certo? E também a todos nós, a todos os cristãos de todo o planeta em todas as épocas. Data de inscrição da carta aos Filipenses, aproximadamente no ano 61 depois de Cristo, durante o período em que Paulo estava preso em Roma. Então, Filipenses é uma das cartas que Paulo escreveu estando preso em Roma. O panorama, ou seja, o contexto histórico desta carta aos Filipenses. Paulo e seus companheiros fundaram a igreja de Filipos em sua segunda viagem missionária. Isso está registrado no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, do versículo 11 ao versículo 40. E essa foi a primeira igreja a ser estabelecida no continente europeu. Os fiéis da igreja filipense haviam enviado a Paulo uma oferta que deveria ser entregue. Isso está registrado no capítulo 4, versículo 18 desta carta aos Filipenses. Então essa oferta deveria ser entregue através de Epafrodito, um dos membros da igreja que estava na cidade de Filipos. Nessa ocasião,
Paulo estava encarcerado em uma prisão romana e escreveu esta carta com a finalidade de expressar sua gratidão pela oferta e encorajar os filipenses a continuar com a sua fé fundamentada em Cristo Jesus. Tá? Encorajá-los, né, na sua fé. Versículo-chave na carta aos Filipenses está no capítulo 4 e versículo 4, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Tá? Ou seja, alegrai-vos sempre no Senhor. E Paulo vai ratificar, né? Dizendo novamente, outra vez vos digo, alegrai-vos. Tá? Pessoas-chave em Filipenses, são elas o apóstolo Paulo, Timóteo, seu filho na fé, Epafrodito, né, membro da igreja que estava na cidade de Filipos, e também cooperadores do Evangelho de Cristo, Evódia e Síntique. Tá? Lugar-chave, obviamente, a cidade de Filipos, na região da Macedônia, ao norte da Grécia. Irmão Valdecir, a carta aos Filipenses é dividida basicamente em quantas partes? Ela é dividida basicamente em 4 partes, meus irmãos e minhas irmãs. Do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 30, a temática é a alegria no sofrimento. Paulo vai tratar acerca da alegria no sofrimento. E é interessante, você pode talvez ficar um pouco impressionado, né? Como Paulo vai tratar acerca da alegria no sofrimento. É possível alegrar-se no sofrimento? Alguém pode estar questionando, né? Mas quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que durante as perseguições que os discípulos de Cristo e os demais membros da igreja primitiva sofreram, né? No primeiro século da era cristã, a Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos que eles se alegravam porque foram achados dignos de sofrer por Cristo Jesus. E por esse motivo eles alegravam-se. Olha só como é diferente, né, o evangelho que é descrito na Bíblia Sagrada do evangelho que alguns falsos pregadores, falsos profetas têm pregado, têm ensinado em nossos dias. Pois bem, do capítulo 2, versículo 1 ao versículo 30, a temática da carta é alegria no servir. A terceira parte desta carta vai do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 1. E o tema é alegria em crer, tá? E a quarta e última parte da carta vai do capítulo 4, versículo 2 até o versículo 23. E o tema é alegria em dar, tá? Dar a sua vida pelo evangelho, contribuir, né, financeiramente falando, né? Veja só que um exemplo disso, né? A igreja que estava em Filipos reuniu-se, houve ali um recolhimento de uma oferta e eles sentiram uma alegria em levar esta oferta para o apóstolo Paulo que estava preso em uma prisão romana. Eles alegraram-se em poder de alguma forma, no caso especificamente aqui financeiramente, poder estender a mão, ajudar, auxiliar, contribuir para com a vida do apóstolo Paulo e o seu ministério. Meus irmãos, agora fazendo um resumo aqui, né? O que me chama a atenção nesta carta aos Filipenses é que esta foi a primeira igreja fundada em solo europeu, na cidade de Filipos, tá? Cidade que foi conquistada por Filipe, pai de Alexandre o Grande, né? A região que antes, né, era a região da Trácia, e então Filipe, pai de Alexandre o Grande, vai conquistar esta cidade, esta região, vai colocar o seu nome, certo? Filipos, né? É uma homenagem a si próprio, ao seu nome, que era Felipe, a esta cidade, certo? Então foi a primeira igreja
fundada em solo europeu, pelo apóstolo Paulo, pelos seus companheiros na sua segunda viagem missionária, homens como Timóteo, por exemplo, tá? Isso está registrado no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Agora me chama a atenção que Paulo, ele escreve esta carta para agradecer aos cristãos de Filipos, porque eles haviam de bom grado, com alegria, com voluntariedade, recolhido, levantado uma oferta para levar ao apóstolo Paulo através de um dos membros da igreja de Filipos, né, a saber, Epafrodito, certo? Porque eles amavam a Paulo, eles amavam, certo, os homens de Deus que pagavam um preço muito alto para pregar o evangelho de Cristo, a mensagem da cruz, homens como o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo se sente grato, a sua gratidão ela é gigante e ele então vai escrever essa carta para decoração, expressar a sua gratidão aos fiéis, aos servos e servas de Deus que congregavam na igreja do Senhor Jesus Cristo que estava na cidade de Filipos. Paulo, então, em primeiro lugar, escreve essa carta para expressar a sua gratidão aos servos e servas do Senhor que estavam em Filipos e também para encorajá-los a eles continuarem perseverando na fé, porque nós sabemos que durante a caminhada na vida cristã, muitas são as intempéries que surgem, muitas são as dificuldades, as aflições, os obstáculos que se apresentam diante do cristão, diante de um servo e de uma serva do Senhor. Mas Paulo encoraja aos filipenses a permanecer em Cristo, a não retrocederem na sua fé. Da mesma forma, estes conselhos do apóstolo Paulo, essas palavras de encorajamento que foram escritas para os cristãos de Filipos, elas também vêm ao meu e ao teu encontro. O Espírito Santo de Deus inspirou Paulo a escrever para que eu e você venhamos a mantermos a nossa fé em Cristo Jesus. Ele escreveu para que eu e você fôssemos encorajados a batalhar, a labutar, a exercitar a nossa fé, a honrar a obra do Senhor, a sermos propagadores da mensagem da cruz, a sermos representantes do reino de Deus sobre a face da terra. Que Deus vos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. A minha oração nesta segunda-feira é que o Santo de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus do apóstolo Paulo, o meu Deus, o teu Deus, te abençoe, nos abençoe de uma forma extraordinária a todos nós e as nossas famílias. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.